Falar do centenário do Palmeiras é falar em títulos, glórias e vitórias. Porém, poucas delas tocam tanto o coração do torcedor palmeirense quanto a conquista da Libertadores de 1999, onde, além de ver garantido seu único título continental, o torcedor palestrino pôde presenciar o nascimento de um ídolo, São Marcos de Palestra Itália. A história da conquista da América começa em 1997, quando entrou em cena pela primeira vez no comando alviverde o técnico Luiz Felipe Scolari. O treinador gaúcho, consagrado pelas suas campanhas comandando Criciúma e Grêmio, voltava de curta experiência no futebol japonês e assumia a equipe, obtendo logo de cara bons resultados e garantindo o time na final do Brasileirão daquele ano, vencido pelo Vasco da Gama. Porém, foi em 1998 que o caminho da América começou oficialmente a ser traçado. Felipão conhecia os atalhos para o torneio continental e, por isso, focou o primeiro semestre na busca pela Copa do Brasil, torneio que já havia conquistado em 91 com o Criciúma e em 94 com o Grêmio. No torneio, uma campanha de 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, credenciando a equipe a disputar a final da competição contra o Cruzeiro. Contra os mineiros, uma derrota no Mineirão e uma vitória no Morumbi garantiram o título alviverde. Com isso, a vaga na Libertadores estava garantida e era o início do projeto Tóquio do time do Palmeiras. No sorteio, o regulamento previa que os times do mesmo país se enfrentariam logo na primeira fase. Com isso, Palmeiras, classificado como campeão da Copa do Brasil, enfrentaria o Corinthians, que foi campeão brasileiro naquele ano. Os dois dividiriam o grupo 3 ao lado dos paraguaios Olímpia e Cerro Porteño. Na primeira fase do torneio, uma campanha irregular. 10 pontos conquistados em 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Palmeiras se classifica na segunda colocação, justamente atrás do rival Corinthians. No grupo do Palmeiras, o elenco sabia que as dificuldades eram grandes e que em diversos momentos o time correu o risco de eliminação. Mas Evair e o grupo sabiam que as coisas poderiam sim dar certo para o Verdão no melhor estilo da Libertadores. A nossa campanha ela foi com muita dificuldade, né? A gente não sabia se ia seguir em frente, porque nós enfrentamos todos os 2 grandes da Argentina, nós passamos, né? Com dificuldade. Então, era uma época assim que o futebol argentino também tinha times muito fortes, muito competitivos e competentes, né? Jogadores com muita qualidade. E a gente ia para os jogos achando, no mata-mata, achando que, olha, pode acontecer. Mas o nosso dia a dia, assim, as disputas, esses confrontos, a gente percebia que as coisas poderiam, né? Em algum determinado momento surgia um gol, uma jogada, e de repente ia lá, fazia 1-0, se segurava. Então é típico de uma Libertadores. A classificação em segunda acabou criando um caminho mais difícil ao time de Palestra Itália. Logo nas oitavas de final encararia o atual campeão do torneio, Vasco da Gama. A partir de agora o time sabia que teria que dar um passo de cada vez, mas que para conquistar a América, a equipe enfrentaria muitas dificuldades. Cada degrauzinho era uma novidade, né? Quem que nós vamos pegar agora? Como é que vai ser? Então, com certeza foi o título mais dramático, mais difícil também, a maneira de conquista, né? Você tem que jogar contra tudo, contra todos, arbitragem, aquela catimba, aquela pegada, nem tudo é falta, e aquilo o brasileiro não está acostumado. No jogo de ida, 1-1 em São Paulo, a decisão ficaria para São Januário. E ali, em um jogo eletrizante e cheio de viradas, o Palmeiras, comandado por Alex, venceu por 4-2 e garantiu a sua classificação para as quartas de final. Nesta fase, o reencontro com o arquirrival Corinthians, que também buscava um título inédito e que chegava a esta fase após eliminar o Jorge Wilstermann da Bolívia. Ali nasceu São Marcos. Titular desde a primeira fase, substituindo o contundido Veloso, Marcos começava a ganhar a confiança da torcida e as atuações contra o Corinthians o tornariam um ídolo alviverde eterno. No jogo de ida, vitória palmeirense por 2-0 com gols de Oséias e Rogério e a classificação praticamente garantida.
Porém, ninguém avisou o Corinthians e na volta, apesar do show de Marcos, o time do Povo devolveu o placar e levou a disputa para os pênaltis. E ali Marcos aproveitou um pênalti mal batido por Vampeta e se consagrou, para depois apenas observar Zinho bater forte e garantir a classificação para as semifinais do torneio, contra os argentinos River Plate. Vai partir Vampeta. Vai para a cobrança, ele também bate de pé direito, autoriza Godoy. Lá vem Vampeta, ele o Marcos, partiu Vampeta, Marcos pegou! Zinho vai para a cobrança, na perna esquerda, ele contra o goleiro Maurício, ou pega ou termina, partiu Zinho, bateu, acabou! É gol! É do Palmeiras! Quarto gol do Palmeiras! Está classificado o Palmeiras para as semifinais. A vaga na final foi garantida com um show de Alex no Palestra Itália. Vitória por 3-0 contra o River e a classificação para a finalíssima do torneio. E sobre a final do torneio entre Palmeiras e Deportivo Cali, eu falo daqui a pouquinho, na segunda parte em áudio desse especial da Libertadores de América. De São Paulo, Guto Monteablas para a Rádio Premium Sports.